O que é preciso para nós vivermos no reino de Deus? Nós precisamos da natureza de Deus. Por isso, Jesus disse para Nicodemos que precisamos nascer do Espírito, para termos uma natureza espiritual. Mas que natureza espiritual é esta? Vamos ter esta revelação em Mateus 13, quando Jesus contou a parábola do joio e a explicou em Mateus 13, versículo 37. E ele, Jesus, respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Portanto, a boa semente são os filhos do reino. O que é a boa semente? É a propagação da palavra em nossos corações. A palavra é a semente. E a boa semente é a palavra de Jesus, a palavra do reino. Note que essa palavra está esquecida. Onde estão os filhos do reino? Onde estão os que são governados pelo Espírito? Onde estão os que compreendem o que é a natureza divina? A natureza divina dos filhos do reino é descrita aqui em Mateus, logo quando Jesus, assentado em um monte. Jesus não estava em um púlpito, Jesus não estava em um templo, Jesus não estava em um lugar especial. É maravilhoso que esta revelação de Mateus 5, 6 e 7, da natureza do povo do reino, dos filhos do reino, seja revelada por um homem sentado no monte. Veja o que diz capítulo 5, Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem, em nossos dias, se alguém assentar-se num lugar desse e começar a ensinar, quem vai ouvi-lo? Mas esta é a maneira de Deus, uma maneira que os homens duvidam. Veja que é revelado nos versículos seguintes a natureza dos filhos do reino. Versículo 3, são humildes de espírito, isto é, têm necessidade e precisam de Deus para guiá-los. Versículo 4, choram por causa da incredulidade, por causa da fermentação da fé, por causa da discórdia entre os crentes, choram por causa da fermentação da palavra de Deus, da mudança das escrituras, dos falsos cristos, dos falsos profetas, das falsas igrejas. Choram por aqueles que não se importam com o seu destino eterno. Versículo 5. São mansos. Mansidão, Jesus disse que nós aprendemos com ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ser manso e humilde é a natureza dos filhos do reino. Versículo 7. Misericordiosos. Estão sempre dando aos outros o que eles não merecem. Versículo 8. São limpos de coração e veem a Deus. Percebem o Espírito de Deus, a sua santidade, o seu amor e o seu poder. Versículo 9. São pacificadores. Produzem a paz. Não a divisão, não partidos, não uns contra os outros, mas a pacificação. São perseguidos por falar a verdade. Versículo 10. Perseguidos por causa da justiça. É justo falarmos a verdade. É justo falarmos a palavra de Deus. É justo, mas por causa disto nós somos ignorados, perseguidos e deixados de lado. Mas o Senhor diz que todas essas injúrias, todo este abandono se tornará uma glória para os filhos do reino. Portanto, aqui já temos um princípio na natureza dos filhos do reino. Podemos ver natureza do sal, preserva a vida, versículo 13. A natureza da luz revela as coisas erradas. Por que os filhos do reino são odiados?
por causa da luz, isto é, trazem a palavra que ilumina. E diz o versículo 16 que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, o que sabemos, ensinado pelo Espírito Santo, é revelado. Então, a sabedoria que é de Deus, que é do Espírito Santo, brilha. Isto faz parte da natureza dos filhos do reino. Não oram de maneira pública, mas oram em oculto. Veja este ensinamento no capítulo 5, sobre amar os seus inimigos. Ama os seus inimigos. Oram pelos que perseguem. Versículo 44 do capítulo 5. Tem controle da palavra? Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E muitas outras coisas que estão descritas no capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A natureza dos filhos do reino. E para nós terminarmos esta meditação sobre a natureza dos filhos do reino, nós vamos ver em Gálatas, em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, ele que nos fez, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos criados não em uma formação religiosa, mas somos criados em Cristo Jesus. Quem entender este termo, entendeu o que é ser espiritual, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, nosso andar, a nossa maneira de agir é segundo o que fomos criados em Cristo Jesus. Esta é a natureza dos filhos do reino. Ainda em Efésios, nós podemos ter uma conclusão maravilhosa a respeito dos filhos do reino. Ele diz no capítulo 1, no versículo 18: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da glória da herança de Deus em cada um de nós, os santos, que somos os filhos do reino. Louvado seja o Senhor. Ainda em Gálatas, nós temos no capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. E diz assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Portanto, quando somos maduros na nossa vida espiritual, nós desenvolvemos estas qualidades cristãs. Portanto, ser cristão não é ritual, não é ensinamento humano, mas é natureza divina, é natureza dos filhos do reino. Leia Mateus 13, leia as Escrituras, tenha coragem, perceba o que Jesus disse para que você viva a realidade dos filhos do reino. Isto é necessário para que nós experimentemos a natureza divina e experimentemos o governo de Deus, que é a vida no seu reino. Louvado seja Jesus, bendito seja o Senhor, porque esta é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que os seus filhos estejam no seu reino e sejam governados e guiados pelo seu Espírito Santo. Amém.